Pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula, mais um encontro dessa nossa escola de autoconhecimento. Nós temos choros, temos. Nós temos risadas também, né, pessoal? Porque senão o autoconhecimento fica muito chato, né? Imagina, existe inclusive, né, existe essa ideia de que o professor de meditação, de yoga, né, aquele mestre espiritual, ele tem que ter sempre meio sisudo, né, meio barbudo e tal, tem que falar assim, blá, 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 com aquela voz meio de trovão, porque e vive dando sermão. Aí não dá, né, pessoal? De vez em quando a gente tem que dar uma risada, né? A gente tem que tem que ter bom humor também, né? Vocês sabiam que na Índia um iluminado é chamado de Guru Deva? Vocês sabem o que é Guru Deva? Guru é a energia, o arquétipo do professor, do mestre, aquele que ensina, aquele que corta a ignorância, a escuridão, né? O guru, aquele que entendeu e agora ensina. O arquétipo do professor, do sábio, do mestre, né? E Deva. Deva, em sânscrito, significa a criança. Significa a energia da inocência, a energia da ingenuidade, a energia da alegria, a energia do bom humor, né? Típico da criança. Então, Gurudeva é aquela pessoa que ela consegue ter muito bem equilibrado dentro de si tanto a energia do sábio, do mestre, do conhecimento, mas também a alegria da criança, a sensibilidade da criança. Então, é aquela pessoa que consegue passar o autoconhecimento de uma maneira leve, de uma maneira que até uma criança entenderia. Então, por mais que muitas vezes fale um conhecimento muito profundo, mesmo assim esse mestre consegue passar de uma maneira leve. Guru Deva, o mestre sábio, mas ao mesmo tempo que não perdeu a alegria da criança, que não perdeu essa vivacidade da criança, sabe? E isso está muito bem explicado na aula sobre a maturidade do ego, né? Que eu falo sobre ego infantil, ego adolescente, ego adulto, em que eu falo que conforme a gente vai passando pela maturidade egóica, a gente não perde as boas qualidades de cada fase do ego. Então, quando a gente vivencia um ego infantil, mesmo que seja um ego imaturo, você vê que existe ali muito também da alegria, existe muito também da vivacidade. Quando a gente vai para o adolescente e adulto, a gente não perde essa alegria. A gente conserva a parte boa da infantil, da parte da criança, né? Então, um Gurudeva é aquela pessoa que chega e fala um conhecimento que, tipo assim, você fica... "Oh!" E ele fala de uma maneira rindo, assim, sabe? Fala rindo, fala de uma maneira alegre, fala de uma maneira simples, sabe? Nada complexo, nada que ninguém vai entender, um negócio, sabe? Muito cheio de frufru. Não, a pessoa, aquele guru que fala uma coisa leve, rápida, direta, e que você entende de uma maneira alegre, sabe? É óbvio que a seriedade é importante em muitos momentos, mas às vezes é necessário também ter um pouco de alegria, um pouco de soltar, né? Enfim, isso faz parte também. Inclusive, um dos temas, né? Eu sempre deixo um pouco aberto, mas um dos temas que eu quero trazer hoje para a nossa aula é sobre o conteúdo que eu falei lá nos stories de hoje. Quem conseguiu ler? Alguém conseguiu ler os stories que eu postei hoje? Agora, inclusive, por isso que eu entrei um pouco atrasado. Eu estava fazendo uma série de stories lá falando sobre narrativa, né? Acontece, pessoal. O ser humano, como eu digo lá, o ser humano, ele não aprende por fatos. A gente não aprende por fatos meramente factuais. A gente aprende por histórias. E por que que a gente aprende por histórias? Porque nós aprendemos
através de um conjunto de coisas. Nós aprendemos, como vocês já viram em outras aulas, os traumas, eles acontecem a nível factual, mas o que prende um trauma não é o fato, é a emoção. Todo trauma tem um núcleo emocional. Isso, inclusive, também está ligado o aprendizado. A gente não aprende por fato, a gente aprende por emoções. A gente aprende quando a gente consegue colocar um núcleo emocional no ensinamento. Quem aqui já foi para a escola? Eu imagino que praticamente todo mundo aqui foi para a escola. Ficar sentado numa carteira ouvindo um professor falar a fórmula de Bhaskara, a gente precisa ouvir aquilo e repetir aquilo quantas vezes até aprender a fórmula de Bhaskara? Fala sério, pessoal, umas 250 vezes. A gente precisa lá, blá, 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 repetir, repetir. Agora, quem aqui já teve aquele professor que fez uma música com a fórmula de Bhaskara? Pegou o violão, fórmula de Bhaskara, e colocou a música lá no violão. A gente aprende na hora. Esse professor sabe ensinar, porque ao mesmo tempo que ele ensina um fato, a fórmula de Bhaskara, ele coloca a emoção do fato. A gente aprende a fórmula de Bhaskara pela música. E não só pela música, mas porque foi um momento agradável. Senão, a gente não aprende. A gente tem que tomar muito cuidado com as narrativas que a gente cria para nós mesmos. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado quando a gente, inclusive, está aberto para narrativas. Lá no Histórias de um Médium, no meu livro, e nesses stories, eu falo sobre isso também. 2007 é considerado uma coisa feia você beber em público. Dia de semana, 2 horas da tarde, segunda-feira. Era feio. As pessoas olhavam ou passavam na rua e se via alguém num bar esse horário, a pessoa era taxada de quê? De alcoólatra. A pessoa está com algum problema. Hoje em dia, você pode passar num bar a hora que for, o momento que for, o dia que for, tá ótimo. Essa pessoa, inclusive, é revolucionária, é disruptiva. Ela é livre. Por que a narrativa mudou? 2008, uma das músicas mais tocadas no Brasil. Tocou em tudo que é lugar o ano inteiro. Até hoje toca essa música que parece mais uma hipnose. Beber, cair, levantar. Vamos embora para um bar, beber, cair, levantar. Vamos embora para o bar, beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar. Mas não é apenas beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar. Beber, cair, levantar. É o quê? Beber, cair, levantar, beber, cair. E você não está apenas cantando, que não deixa de ser uma narrativa, é uma história curta, mas é uma narrativa que está sendo contada aqui. É a mesma maneira de você aprender fórmula de Bhaskara. Você está lá numa festa, aí tá tocando lá uma música legal. Aí daqui a pouco começa a tocar logo depois. Beber, cair, levantar. E você tá nem prestando atenção direito, mas você começa a cantar e dançar e cantar. Beber, cair, levantar. Uhul! Beber, cair, levantar. Né? E você tá agradável, você já bebeu um pouquinho, né? Já tem muito discernimento, já diminuiu, e você começa a se divertir com essa história. Essa história entra na tua cabeça. 2008, 2009 para frente, você pode passar num bar a hora que for, que vai ter alguém bebendo. E isso não é considerado mais uma insanidade. A gente aprende por narrativas. A gente aprende por histórias. Não é à toa que as sociedades antigas criaram o quê? Mitologias para infinitas histórias. Vamos, por exemplo, pegar a história da pessoa boazinha, que foi um livro que a gente estudou. Vou pegar esse livro, vou pegar essa história como exemplo, mas ela serve para qualquer história, tá? Qual é a narrativa que a pessoa boazinha cria para si na infância? A pessoa boazinha, criança, tá lá 5 anos, 6 anos, 4 anos, recebendo pancada dos pais, abandono dos pais, tá com fome, ninguém dá comida, fez um desenho legal, o pai tá nem aí, tá nem em casa, tem ninguém aí, ele tá sozinho. Ninguém tá nem aí pra criança e quando tá aí é só paulada, só miséria com a criança. Qual é a narrativa
que essa criança cria para sua própria vida. Pessoal, a gente cria narrativas para nós mesmos o tempo todo. A gente fica narrando tudo que acontece. A gente tem a nossa história e a gente tem uma narrativa. Toda narrativa tem que fazer sentido para a gente. Não importa se a narrativa ela é verdadeira ou falsa, ela tem que fazer sentido. E por que uma narrativa tem que fazer sentido? Eu tô falando meio assim, pegando pedaços, mas depois a gente vai contextualizar tudo. Por que uma narrativa tem que ter sentido? Por conta do nosso cérebro límbico, nosso cérebro reptiliano, ligado à nossa parte instintiva. Se a gente vive num ambiente em que a gente não se sente protegido, em que não faz sentido para a gente, o nosso cérebro mais primitivo, luta e fuga, límbico, sistema reptiliano, ele começa a apitar. E a gente entra num limbo de ansiedade, a gente entra num limbo de medo e pânico. Então, se a gente está vivendo uma história e essa história não está fazendo sentido para nós, o nosso sistema límbico começa a pi, 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 começa a apitar e a gente começa a entrar num estado selvagem e instintivo. Então, mesmo que a história que a gente cria para nós não seja uma história verdadeira, ela precisa fazer sentido. Quando a nossa história faz sentido para nós, por incrível que pareça, isso acalma o nosso sistema nervoso simpático. Então tá lá uma criança de 5 anos apanhando dos pais, dentro da pouca intelectualidade que uma criança tem. Qual é a única história, qual é a única narrativa que a criança consegue criar para ela estar apanhando? Eu sou ruim. Se meus pais estão me batendo, logo os meus pais, então eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. Perceba que essa narrativa que a pessoa boazinha cria na infância, ela não é uma narrativa verdadeira, mas é uma narrativa que faz sentido para a criança. E isso, por incrível que pareça, acalma ela. Ela ser uma pessoa ruim traz mais paz do que ela não saber o que está acontecendo. O ser humano não sabe lidar com o não sei. Somente sabe lidar com o não sei o ser humano que ativou certas áreas do neocórtex, principalmente do lobo pré-frontal, por incrível que pareça. Senão, o ser humano, quanto mais primitivo for um ser humano, ou seja, quanto mais ele é regido pelo cérebro primitivo e não desenvolveu ou não ativou as regiões mais periféricas do cérebro, o neocórtex, mais essa pessoa é selvagem. Ou seja, é comer, dormir e transar. Só isso. O propósito da pessoa que vive pelo cérebro límbico reptiliano vive pela parte animal, que é comer, transar e dormir. A pessoa não tem qualquer aspiração além de o que eu vou comer a seguir, com quem que eu vou transar a seguir, que horas que eu vou transar a seguir e quando é que eu vou poder dormir de novo. É literalmente isso. Só que a pessoa que medita, ou a pessoa que já meditou em outras vidas e já vem com um neocórtex um pouco mais desenvolvido, começa a quê? Pensar numa vida que vai além da parte animalesca. E a sua narrativa de vida vai para além disso. Só que o que acontece? Na infância, o cérebro da criança ainda está se desenvolvendo, né? Dentro da parte infantil, o cérebro límbico reptiliano é muito mais ativo do que o neocórtex. O cérebro humano, ele se desenvolve até os 21, 24 anos. Não é à toa que a maioridade acontece por conta disso, porque quando o cérebro humano já está plenamente desenvolvido e a pessoa ela raciocina o suficiente para agir e saber causa e consequência das suas ações. Por isso que a maioridade é aqui, 18, 20, 21 anos, dependendo do país, tá? Dependendo da narrativa e da história que a gente cria para nós mesmos, a nossa vida vai seguir a partir daí, pessoal. Não importa se é verdadeira ou falsa.
faz sentido. A pessoa boazinha, qual é a narrativa de vida dela primária, básica, desde a infância? Eu sou uma pessoa ruim. Eu não valho nada, tudo que eu faço é errado, eu tenho vergonha de ser eu mesmo, e etc, etc, etc. Então, todas as histórias que vão vir a partir daí vão servir para o quê? Reforçar a história anterior. Então, você vai ter, desde a infância, você vai ter criado milhares de narrativas. Mas todas as narrativas, elas precisam fazer sentido para a primeira narrativa. É como se você fosse empilhando narrativas. A última narrativa, ela só é sustentada pela base, que é a narrativa primária, a narrativa que a pessoa criou lá na infância. Tudo vai girar em torno dessa narrativa raiz, a narrativa núcleo, o que na psicologia da TCC, né, da teoria comportamental, cognitivo-comportamental, eles chamam de crença nuclear, que é aquela é a crença que ela meio que é o núcleo de todas as outras crenças. Todas as outras crenças, elas giram em torno, gravitam em torno da crença nuclear. Então, se a crença nuclear é eu sou ruim, porque essa narrativa, essa história foi a que fez sentido para mim, todas as outras crenças vão girar em torno dessa crença nuclear. Enquanto não muda a crença nuclear, as outras você pode mudar uma aqui e uma ali, mas outras vão surgir gravitando essa nuclear. E qual é o problema disso, pessoal? Todas as narrativas, elas são auto-perpetuadoras. Todas as narrativas são auto-perpetuadoras. Então, quando a gente constrói uma narrativa sobre nós mesmos, ela ganha, ela ganha vida. Ela ganha meio que uma vida paralela, o que Jung chamou de complexos. Ela meio que ganha, tipo, ela não funciona através do nosso consciente. A gente não cria, a gente não está consciente da perpetuação dessa narrativa. Então, a narrativa, para ela continuar, ela precisa ser continuamente reforçada, certo? Porque se é uma história, ela precisa ser contada diversas vezes, continuamente, para ela prosperar, para ela continuar viva, senão ela morre. Então, como que essa crença nuclear, como que essa narrativa, ela se perpetua? Acontecendo várias e várias vezes. Então, a pessoa boazinha criou a história que fez sentido para ela, que ela é uma pessoa ruim, ela simplesmente vai criar mais e mais e mais histórias para essa história se perpetuar. A própria pessoa vai criar. E a própria pessoa vai criar de uma maneira inconsciente, porque a história ela ganha vida. Ela ganha uma vida meio que paralela, uma vida própria, inconsciente. Então, a pessoa boazinha, ela vai. Eu estou resumindo assim bastante lá uns 4 meses de Clube do Livro. Então, a pessoa boazinha, por exemplo, ela vai arranjar relacionamentos, ela vai se sentir atraída por pessoas que vão reforçar essa história, que eu sou uma pessoa ruim. Toda a vida dessa pessoa vai ser para perpetuar a sua história. Se você muda e cria uma história de eu sou capaz, a sua vida vai ser para reforçar o quanto que você é capaz. Dependendo da história que você está contando para você mesmo sobre si mesmo, você sempre vai se certificar de que essa história vai continuar se perpetuando. Não interessa a história. Essa aula de hoje é uma continuação da aula que eu falo sobre autoimagem, e também sobre a história que eu falo sobre o monomito da Sagrada Família, que é o que eu vou entrar e falar daqui a pouco, já já. Porque é o seguinte, pessoal, então, deixa eu só ver aqui qual é o número dessa aula. É número 61, autoimagem e interpretação da realidade. E a aula que eu falo sobre o monomito da Sagrada Família, eu não lembro qual é o número, se por acaso alguém assistiu recentemente.
e sabe me falar, souber me falar, depois vocês me dizem aí qual o nome dessa aula. Mas eu vou falar de novo hoje, tá? Tá, beleza, Henrique, eu entendi a história que eu crio sobre mim mesmo. Pô, mas essa história é lá da infância, ela é muito forte. Ou eu tenho outras histórias que elas são muito fortes. Quando eu vejo, eu já estou fazendo essa minha história, esse meu complexo está muito vivo, eu não sei o que fazer. O que que eu faço agora? Como é que eu começo a mudar essa narrativa? Pessoal, só existe um jeito de você mudar, quebrar a sua própria narrativa disfuncional, que eu ensino lá no Clube do Livro da Pessoa Boazinha. Só existe uma maneira para você começar. A maneira mais prática, direta, que você quebra uma narrativa é quando você toma uma ação contrária à narrativa. E isso é muito difícil, porque a pessoa ela acha que ela está pirando. A pessoa boazinha tem a narrativa de que eu sou ruim. Mas apesar dela criar essa narrativa, levar essa narrativa, ela pode começar a agir diferente. Ela pode, pela razão, começar a pensar: beleza, mas o que que eu acho que é bom para mim? Por isso que um dos deveres de casa lá desse clube do livro é o quê? Você botar as suas necessidades como prioridade. Porque somente uma pessoa que se considera boa se coloca como prioridade, coloca suas necessidades como prioridade. Então, por mais que a narrativa principal seja uma pessoa ruim, se ela começa a agir como se fosse uma pessoa boa, ela quebra esse ciclo hipnótico da narrativa principal. Sem ação não existe mudança. E isso é muito importante de vocês entenderem aqui no Mente Consciente. Eu instigo você em ação. Uma pessoa que tem medo de altura não vai perder o medo de altura lendo livro sobre montanha. Ela pode ir na loja comprar os equipamentos. Mas se ela não subir a montanha, ela não vai perder o medo. Ela não vai quebrar a narrativa que faz ela se sentir incapaz, por algum motivo, de estar num local alto. Não existe mudança sem ação, pessoal. Essa escola aqui é a escola que eu forneço teoria e exemplos práticos para vocês colocarem em prática. Eu estou dando o exemplo aqui da pessoa boazinha, porque é um exemplo que vocês já estão familiarizados, mas serve para qualquer outra narrativa que vocês contam para vocês mesmos. Ah, eu não tenho capacidade de fazer uma faculdade. Cara, se inscreve na faculdade amanhã, sabe? Ou vai fazer um curso técnico. Vai fazer curso de alguma coisa, mas vocês precisam. É só uma narrativa, pessoal. Eu consigo, eu não consigo. É lá, é só uma narrativa. É uma história que a gente conta e a gente acredita. E a nossa vida é moldada por histórias. As histórias que a gente ouve, que a gente vê e que a gente conta para nós mesmos. Pessoal, uma crença é uma história. Aconteceu alguma história na vida de vocês que vocês internalizaram essa história na forma de uma crença. Basicamente é isso. Então, além de começar a contar novas histórias, ver e ouvir novas histórias, vocês precisam agir de maneira contrária às histórias disfuncionais. Somente assim, não existe mudança sem uma ação ao contrário. E por que que é tão difícil essa mudança? Porque é o seguinte, quando se trata de neurologia, por exemplo, toda crença, por incrível que pareça, toda crença existe um caminho neuronal. Sabe, neurônio? Neurônio, 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 que vai se tornando neurônio, neurônio, assim, milhões de neurônios, bilhões de neurônios, que começa aqui e vai pegando todo o tronco cerebral, todo o tronco vertebral e tudo mais. Toda crença existe um caminho neuronal. Quanto mais nuclear essa crença, mais grosso é o caminho neuronal, ou seja, a nossa biologia vai dando formas da gente não precisar gastar muita energia para pensar. Isso significa o quê? Que para cada crença que você tem, você já tem um caminho de neurônios
propriamente criado para isso. Olha que coisa magnífica. Quando você tem a crença nuclear de eu sou uma pessoa ruim, você tem já um caminho neuronal muito bem estabelecido e criado que faz passar energia ali o tempo inteiro. É por isso que nós temos pensamentos inconscientes, porque nós temos um caminho neuronal que ele é ativado pelas situações, pelos cinco sentidos e ele é ativado naturalmente, já está pronto, sabe? Já está ali, sabe? Você toca numa mesa, o caminho neuronal, plim, questões de milissegundos. Tipo assim, tocou numa mesa, eu não sou capaz. Tocou numa mesa, eu sou ruim, sabe? É tipo isso. Não passa pelo consciente. Imagina se para cada vez que a gente pensasse uma coisa, os neurônios tivessem que se organizar. Pessoal, a gente seria meio débil, sabe? Imagina, vou pensar alguma coisa, aí os neurônios vão ter que começar a se formar, aí neurônio com neurônio, sabe? Aí vem lá os dendritos, conectam um no outro. Pessoal, a gente não ia conseguir pensar. A gente ia ficar. Uma conversa ia demorar tipo 10 anos, sabe? Oi, tudo bom? Bom dia. Aí você. 5 anos depois. Ah, bom dia, tudo bem? E você? Ia ser tipo isso. Então, quando uma pessoa diz bom dia pra gente, a gente já tem caminhos neuronais de quando uma pessoa dá bom dia, a gente responde bom dia. Entende? Isso é uma história que a gente conta os neurônios. Né? O que acontece? Quando existe um caminho neuronal já muito bem estabelecido, um tronco neuronal assim, bem grosso de neurônio, eu sou uma pessoa ruim. Quando você começa a agir, você pensou, cara, preciso, tá, vou colocar minhas necessidades como prioridade, vou começar a colocar em prática os deveres de casa lá do Clube do Livro, vou começar a dizer não, colocar limites, vou começar a fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, vou me permitir sentir prazer e papapá, ppp, né? Lembra da masturbação saudável, por exemplo, lá que ele conta no livro? O que que acontece? Essa aqui é a narrativa, essa aqui é a informação. Quando você começa a agir contrário a isso, isso aqui não se dissolve do nada. Isso aqui não se dissolve e o outro começa a se estabelecer. Um vai se estabelecendo dentro do outro. Ou seja, a informação não se dissolve, parou de existir, os neurônios e aí o novo começa a surgir. Isso não acontece. O que acontece, na verdade, é que essa informação ela vai sendo recalchutada, assim, digamos. Ela vai sendo reescrita. Então, um vai perdendo força e um outro caminho vai ganhando força no lugar. É por isso que quando vocês começam a agir, a pessoa boazinha começa a agir como se ela fosse uma pessoa boa, ela acha que ela está enlouquecendo. Ela acha que ela está numa guerra contra ela mesma, porque é basicamente isso que está sendo criado. É isso que está acontecendo. Existe uma narrativa anterior que está tentando se auto-perpetuar, e existe agora um esforço consciente de criar uma nova narrativa. Então, tipo assim, é como se existissem uma briga neuronal, sabe? Neurônio, tipo assim, vou me conectar com você para fazer uma força nova. E o outro neurônio vai fazer assim, ó, tá maluco? Sai, sai. Não, eu vou. Aí vem, não, sai, aí não, vai, tá. E começa uma briga de neurônios para começar a construir uma nova rodovia neuronal. Então, de início, o mais difícil de você mudar uma narrativa é dar o primeiro passo. O mais difícil de você trocar uma crença e trocar a história que você conta é o primeiro passo. É o mais difícil. Porque o primeiro passo é onde começa essa briga. E vai ser, durante um certo período de tempo, vai ser caos. Não tem outra opção. Se vocês têm se vocês contam para vocês uma narrativa destrutiva ou autodepreciadora, quando vocês começam a pensar, beleza, pô, o Henrique falou que isso não é legal, o Henrique falou que isso é insano, cara, que eu nem sabia que era uma insanidade. Pô, mas agora eu entendi que não é muito, né, saudável isso que eu faço, as minhas escolhas, beleza. Preciso começar a fazer escolhas diferentes. Ah, o Henrique falou que fazer isso aqui é muito bom. Beleza. Pessoal, o primeiro passo é o mais difícil.
Porque a briga interna, quem está ganhando é a história antiga. Depois que vocês dão o primeiro passo, a história antiga ainda vai estar ganhando. Só depois de um certo tempo e causa interior é que a nova narrativa vai começando a se sobressair sobre a antiga. É por isso que muitos de vocês falam aqui e mandam mensagem, etc. Nossa, Henrique, está sendo muito difícil. Eu vou lá, mas eu sinto uma aflição. Eu começo a suar, eu começo a ficar com ansiedade, eu começo a ter pizza, sabe? Rodízio de pizza. Saio andando na rua, sabe? Eu começo a tremer quando eu vou fazer alguma coisa desse tipo de coisa. Exatamente por conta disso. Racionalmente, vocês entenderam a mudança. Vocês precisam começar a agir. Só que existe toda uma biologia que vocês precisam mudar também. Vocês precisam continuar agindo porque vocês racionalmente entenderam o que é melhor para vocês. Vocês entenderam até aqui, pessoal? Mudar uma narrativa não é fácil. Mudar uma crença não é fácil. Exige disciplina. Exige também lidar com esse caos interno que vai surgir. E vai surgir por conta de hábito. Vai surgir por conta da neurobiologia. Vai ser meio caótico de início mudar uma crença, mudar uma narrativa. Ainda mais crenças e narrativas que foram criadas lá na infância. A ação é o que quebra, primeiramente, essas narrativas antigas. Se não agir, não tem mudança. Quando começa a agir, é o momento de criar novas narrativas. É o momento de começar a ler novas narrativas, ouvir novas narrativas, começar a experienciar novas narrativas, começar a frequentar diferentes ambientes, novas amizades. Porque isso tudo são narrativas, pessoal. Isso tudo são histórias que a gente conta. Se você for num ciclo de amigos e amigas que as pessoas só contam desgraça, essa vai ser a tua narrativa. Se você quer que a sua vida pare de ser uma desgraça, você precisa mudar de ambiente, você precisa ir para um ambiente onde as pessoas não falem sobre desgraça. Porque senão essa vai ser a narrativa. Vocês já começaram a perceber isso, que dependendo do ambiente que vocês se colocam, a vida de vocês vai se moldando de acordo com esse ambiente? Porque são as narrativas que a gente vai contando, que a gente vai ouvindo, que a gente vai integrando. E ainda mais se for um ambiente aonde tenha prazer. Aí ferrou de vez. Por que tem tanta propaganda na televisão? Porque na televisão a gente está lá relaxado, a gente está lá tranquilo, está vendo jogo de futebol, está lá coçando o saco, né? Tá lá, né? Isso aqui. Aí daqui a pouco passa uma propaganda e conta, beba Coca-Cola, né? Você tá lá relaxado. Aí daqui a pouco, dá 2 dias, você falou, poxa, dá vontade de comer Coca-Cola, beber Coca-Cola, né? Se for num ambiente ainda por cima que você fique relaxado, aí que essa informação ela vai entrar mais ainda. Isso eu descrevo bastante lá no Clube do Livro do Poder Subconsciente. As antigas culturas, pessoal, eles já sabiam disso. A gente tem que aprender muito com as sociedades de culturas antigas. As culturas antigas sabiam muito mais de psicologia e psicanálise do que a gente sabe hoje. Por incrível que pareça, sociedades que já existiram há milênios atrás sabiam muito mais da psique humana do que a gente sabe hoje. Eles sabiam disso. E é por isso que eles criaram o quê? Mitologias. É por isso que eles criaram histórias. O que são mitologias? Personificação da mente humana, de arquétipos humanos, de comportamentos humanos e histórias. Se você for na mitologia hindu, por exemplo, existem, sei lá, acho que mais de 30 mil deuses. Se você for no panteão grego,
Existe Deus de tudo que é jeito. Existe Deus do poder, existe Deus do azar, Deus da sorte, Deus da beleza, Deus da fertilidade, Deus do bem, Deus do mal, existe Deus do inferno, Deus do semi-inferno, existe Deus dos céus, Deus das nuvens, Deus da chuva, Deus da raiz, Deus da planta, Deus da banana, Deus da pedra. Existe Deus de tudo que é jeito. E para cada Deus existem pelo menos okay, 5.000 histórias de cada Deus, né? Por que isso, pessoal? Porque as histórias estruturam a mente humana. Voltando lá na aula sobre o monomito da família, da Sagrada Família, que é o mito do mito de Jesus, Maria e José, né? Que tem essa aula que eu falo sobre isso. Vou dar uma recapitulada aqui agora. Qual é o. Por que eu tô falando? Por que mito da história de Jesus? Não tô falando que Jesus não existiu, mas o mito da vida de Jesus, porque a gente não tem qualquer informação sobre a vida de Jesus. A gente não tem. A gente tem lá na Bíblia, algumas passagens, algumas poucas passagens, sei lá, no máximo 10 parábolas, que a gente pode dizer que Jesus falou. O restante é tudo interpolação. Coisas que alguém acha que Jesus falou, sabe? Ou interpretou daquela maneira, mas que provavelmente Jesus nem falou. Por que mito da vida? A vida de Jesus em si, a gente sabe muito pouco, quase nada. Sobre os pais de Jesus, menos ainda. A gente sabe que Maria foi uma excelente mãe, a gente não tem uma informação qualquer. Mas hoje a Maria é vista como a sagrada mãe perfeita que se sacrifica pelo filho, mas a gente não tem qualquer informação sobre isso. Por isso que eu chamo de mito, tá? Então, trazendo sobre a mitologia cristã de Jesus, da vida de Jesus e da Sagrada Família como uma família perfeita, a gente só tem esse mito na cultura ocidental. Então, quando uma criança nasce num lar onde a mãe não ama ele, o pai não ama ele, e a gente já cresce, pessoal. O nosso inconsciente coletivo ocidental, mesmo que você seja de qualquer religião, já nasce dentro desse mito. É como se o mito é uma coisa que perpetua na mente do ser humano. Então, por mais que você não seja católico cristão, só de você nascer, por exemplo, no Brasil, ou nos Estados Unidos, no México, qualquer lugar do Ocidente, você já nasce com essa estrutura psicológica. Que aqui a gente só tem uma. A gente só tem uma opção de estrutura psicológica, que é a família perfeita. E o que acontece quando o pai não ama, a mãe não ama? Você acha que a criança, o adolescente, adulto, vai falar: beleza, ok, a minha mãe não me ama, o meu pai não me ama, não tem problema, eu vou encontrar esse amor em outro lugar? Não vai, não vai saber pensar, não vai conseguir nem imaginar que existe essa possibilidade. Dentro do imaginário ocidental só existe uma única possibilidade: meu pai tem que me amar e minha mãe tem que me amar. Só que, pessoal, não é bem assim que acontece, né? O que acontece quando a sua mãe não te ama? Você vai seguir a tua vida? Ou você vai, de tudo que é jeito, querer provar para sua mãe que você é passível de ser amado, que você tem valor para ser amado? Você vai lá buscar a mãe e a mãe só plá, plá, plá. Aí você, ai meu Deus, cansei. Agora volta, mãe, mas eu te amo, mãe, me ama, mas eu quero te amar, pá, pá, pá. Aí você volta querendo amor. É quase que um, é quase que um masoquismo, né, pessoal? Eu conheço casos, eu conheço casos, vários casos, inclusive, de que a mãe já falou, o pai já falou: eu não te quero, eu não te amo, eu não tô nem aí para você. E alguns casos, inclusive, com essas palavras. E a pessoa não segue em frente, a pessoa, não, meu pai tem que me amar. A minha mãe ela tem que me amar. Por quê? Por que que seu pai tem que te amar? Por que que a sua mãe tem que te amar? Uai, porque não é essa a função da mãe? Olha o mito da Sagrada Família aí. Se a gente for no panteão grego, panteão hindu, panteão nórdico, pessoal, os deuses, tem Deus que mata filho, tem Deus que mata o filho,
Mata um, mata o marido, que mata o outro, que mata aqui, mata acolá. Eles se matam entre si. Tem mitologias, várias histórias mitológicas, que, por exemplo, um filho não é amado, é abandonado. Agora, imagina uma criança, um adolescente, um adulto, nascer numa cultura onde existem essas histórias mitológicas. Meu pai não me amou, mas o Deus tal também não foi amado pelo pai. E no final, durante a vida dele, ele conseguiu sucesso. Ele conseguiu formar uma boa família, ele teve um bom casamento, ele teve um bom trabalho, ele teve uma história de redenção. Entende? Imagina você crescer através de narrativas e histórias aonde isso é possível. A gente chega na idade adulta com uma outra cabeça. Beleza, meu pai não amou. Beleza, não tem problema. Porque a gente já tem essa narrativa dentro de nós. Por isso que eu insto vocês tanto a lerem, serem leitores ávidos. Eu adoro, uma coisa que eu adoro ler é autobiografia, que são, na verdade, mitologias de pessoas encarnadas, sabe? Vai ler, por exemplo, Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Pessoal, David Goggins é o mestre da mente positiva. Lê a autobiografia do David Goggins, Nada Pode Me Ferir. O cara, nossa, o cara foi. Nossa, o pai dele destruiu a cabeça dele praticamente. E hoje em dia, ele é um fenômeno nos Estados Unidos que ele fala exatamente sobre isso, pessoal. Seu pai não te amou, beleza, você tem a vida pela frente. O cara foi o único homem na história dos Estados Unidos que ele conseguiu passar. Ele conseguiu ser um Marine, que é o da força, a Força Especial da Marinha, a Força Especial do Exército e a Força Especial da Aeronáutica. O cara conseguiu passar em todas as forças especiais dos Estados Unidos. E basicamente foi o quê? Através da mentalidade dele. Ele começou a mudar as histórias que ele tinha criado na infância por conta da família que ele nasceu. Lê a autobiografia do David Goggins, que no final do livro vocês vão sentir que vocês também são capazes. Mitologias, pessoal, servem para isso. O problema do monomito da Sagrada Família no Ocidente é essencialmente ruim? Não. O problema é que só existe esse mito. A gente não consegue quebrar essa narrativa porque não existe outra narrativa. Ainda mais do Brasil, em que o brasileiro lê em média 0,4 livros, 0,4, 0,7 livros por ano. 88% do Brasil é de analfabetos. Então, é por isso que essas narrativas elas perpetuam-se. E se a gente olhar ainda por cima essa narrativa do monomito da Sagrada Família de Jesus, inclusive a gente vê muitas falhas, muita falta de informação. Por exemplo, a gente tem José, Maria e Jesus, certo? Jesus, de acordo com a mitologia, foi o cara o quê? Celibatário, não transou, não beijou na boca, não teve filho, e que o amor da vida dele era o quê? A mãe. Quando a história tirou Maria Madalena da esposa de Jesus, colocou Maria, a sua mãe, como a esposa de Jesus. Não tem aquela frase hoje? O único amor que existe é o amor de mãe? Não tem essa frase? Isso é a frase típica do monumento da Sagrada Família. O único amor puro, o amor verdadeiro é o amor de mãe. Isso vem desse mito. E quando a criança nasce no lar onde a mãe não ama, a pessoa entra em colapso, entra em dissonância cognitiva. E a vida da pessoa vai girar em torno de quê? De fazer a vida dela fazer sentido. E qual é o único motivo que faz a vida dessa pessoa fazer sentido? A minha mãe tem que me amar. A gente sempre busca histórias que fazem sentido. E se a única opção que a gente tem para a nossa vida fazer sentido é os nossos pais nos amarem, a gente vai se sacrificar horrores para que isso aconteça.
Você tem, então, voltando, Jesus, Maria e José. Jesus, o celibatário, né? Que não tem esposa, que não casou, que não teve filho. A mulher de Jesus foi prostituta, né? A mãe de Jesus engravidou, sabe-se lá de quem? E José assumiu uma família que, entre aspas, não era dele, um filho que não era dele. Pô, não é a vida do brasileiro? O homem que trata a esposa como se fosse uma prostituta, o homem que não ama a esposa, o homem que a esposa não. A esposa, eu não vou conseguir o amor que eu tenho pela minha esposa. Eu vou conseguir o amor pela minha mãe, né? E o pai que assume a família de outro, que some, que desapareceu, que não sabe nem quem é. Parece a vida do brasileiro, né? Então a gente vê que até no monomito da Sagrada Família tem muitas falhas de informação, falta muita informação. Se a gente for pegar, por exemplo, as culturas orientais, a gente vai ver que os arquétipos, existem três arquétipos femininos que eles são vitais e aparecem em todas as mitologias, que é o arquétipo da donzela, o arquétipo da donzela é o arquétipo da esposa, o arquétipo da mãe, o arquétipo materno, e o arquétipo da anciã, que é o arquétipo da mulher velha e sábia. Dentro do monomito, a gente só tem um arquétipo, que é o arquétipo da mãe. E a mãe perfeita, e não a mãe profana ainda por cima. Tá faltando o arquétipo da donzela esposa, e tá faltando o arquétipo da anciã, da sábia. A gente só tem o arquétipo da mãe. Ou seja, até para a mulher, isso é insano, porque a mulher só sabe ser mãe. A mulher não sabe ser esposa e ela não sabe nem envelhecer. Ela não entende a sabedoria que ela tem ancestral quando ela envelhece. Não é verdade, pessoal? A mulher ela sabe ser mãe, mas ela não sabe ser esposa. Isso é muito fato, pessoal. Isso é muito verdade. A mãe sabe, a mulher sabe muito bem ser mãe, mas ela não sabe ser esposa. Mas é porque existe alguma coisa biológica, alguma coisa assim espiritual, porque a mãe sagrada do, sei lá, que é o objetivo da mulher é ser mãe, não, porque só tem esse arquétipo. A gente só tem essa história. As mulheres aprenderiam a ser esposas se a gente tivesse o quê? Mais histórias mitológicas de esposas. Mas a gente não tem. A esposa virou prostituta. Ou seja, a esposa só serve para sexo. Foi isso que a mulher aprendeu. A mulher a esposa só serve para sexo. E olha lá. E a esposa que fica do lado do marido, que dá força para o marido, que dá conselho para o marido, que trabalha junto com o marido. Cara, essa mulher, a mulher não, essa esposa, a mulher não sabe. Ela não sabe nem que existe. De uma maneira geral, as mulheres não sabem nem dar força para o marido, estar junto do marido, saber aconselhar o marido, saber acolher o marido. Geralmente, quando faz isso, é o quê? Como mãe, não é? Às vezes nunca nem foi mãe na vida de fato, mas se torna mãe do marido. Por quê? Porque dentro do inconsciente coletivo, pela mitologia, a mulher ela sabe ser mãe, ela sabe da importância de ser mãe. Ela imagina ser mãe. Por quê? Porque a gente tem a mãe Maria, mas a gente não tem a esposa Maria. A gente não tem a esposa Maria Madalena que andou com Jesus lado a lado, trabalhando com ele, aconselhando ele, sendo uma referência entre os discípulos. A gente não tem essa Maria Madalena. A mulher não vai crescer com essa narrativa, com essa história. Ela não vai imaginar como é ser esposa, como é estar do lado de um homem, junto dele, aconselhando, dando força, de mão dada, liderando junto com o homem. Não, só sabe ser mãe. Vocês estão entendendo como que essa narrativa do monomito ela é tão prejudicial? Não porque ela em si é ruim, mas porque só tem ela e muito mal em Porcamente.
e você pega essa narrativa num país que 80% das pessoas são analfabetas, aí ferrou de vez, né, pessoal? Mas, Henrique, isso pode ser mudado? Pode. Leitura. Ler histórias. Ver filmes de qualidade. Ouvir músicas de qualidade. Livro, pessoal, leitura. Absorver outras histórias. Vocês estão entendendo a importância disso que eu estou falando para vocês? É por isso que Jesus ensinava por parábolas. Mestres e mestras, tantos, ensinavam por histórias, poesias, porque a gente aprende por histórias. Por exemplo, sempre quando eu dou uma aula de dinâmica mental, eu dou a dinâmica mental e depois eu apresento para vocês N histórias, exemplos e exemplos de pessoas, fictícias ou não, demonstrando a dinâmica mental. É por isso, histórias. Eu posso falar a dinâmica mental e depois eu vou contar histórias sobre a dinâmica mental. Histórias aonde essa dinâmica mental é aplicada. E vocês entendem muito melhor. É muito importante essa parte da narrativa e das histórias. As histórias que a gente conta para nós mesmos, as histórias que a gente ouve e vê por aí. Vou continuar. Eu não postei sobre isso lá nos stories no Instagram, mas depois eu vou complementar lá. Depois eu vou complementar lá. A parte que eu falei dos filmes, né? Vocês viram a parte que eu falei dos filmes? Vocês perceberam que os filmes dos anos 60, 70, 80 e 90, os filmes para o público masculino, quais eram? Né? A gente tem Rock Balboa, Rambo, os filmes do Bruce Lee, filmes do Jean-Claude Van Damme, geralmente filmes o quê? Do faroeste, filmes que exalavam masculinidade, exalavam qualidades masculinas, força, coragem, proteção, disciplina, não é? Quem aqui é dessa época? 60, 70, 80, 90. Os filmes dessa época para os homens não era tipo isso? Os homens suadão, peitoral, barriga forte, os caras lá venciam dificuldades. Né? Nos filmes da década de 50, de 60, 70, 80, 90, até meados da década de 90, não era esses? Os homens? A mulher sentava do lado para ver filme e por que você está vendo isso, né? Tipo assim, né? E os homens saíam dos filmes, sabe? Dava até um pico de testosterona assistindo os filmes, não é? Os homens, né? É isso aí mesmo. Via o filme, falava assim, mulher, vem cá. É pico de testosterona, mas pessoal. A narrativa que formavam homens na década de 50, 60, 70, 80 e até meados de 90 é que formou os homens dessa época. A partir dos anos 2000, quais os filmes que começaram a vir para os homens? Como Perder um Homem em 10 Dias, né? Sabe? Começaram a se colocar aos poucos, esses filmes foram caindo a partir de 2000. E filmes em que o propósito do homem era qual? Conquistar o amor de uma mulher fazendo o que ela quer. Vocês podem ver, os filmes românticos originados para o público masculino começou a partir dos anos 2000. Filmes românticos mesmo, onde o protagonista principal é um homem e o propósito da vida dele é conquistar uma mulher. Não é? Até os anos 2000 você não tinha isso. Só começou até a partir dos anos 2000. Você aos poucos começou a moldar a narrativa do que é ser homem. Você começou a colocar cada vez homens mais fracos, débeis, sem compromisso, sem honra, sem virilidade, até a gente chegar nesses filmes que a gente tem hoje. Que você olha, você não sabe nem mais ser homem, aquele personagem. Homens cada vez mais fracos.
que não enfrentam mais desafios, não é? Na mesma medida, os filmes para o público feminino também começaram a mudar a partir dos anos 2000. Filmes aonde a mulher é o quê? A heroína que dá porrada em geral, não é? O filme da mulher CEO que trabalha de 8 da manhã às 8 da noite, de domingo a domingo, para conseguir o sonho dela, que é ser CEO, ter muito dinheiro, transar com geral e mandar nos homens. A mulher que treina a vida inteira dela para matar todo mundo. Né? A gente começa a ter filmes, por exemplo, de espiãs ou de filmes de super-heróis, mulheres. E você começa o quê? Você começa a trazer mais uma narrativa para a mulher. Mulher, né? Você começa a fazer a mulher trabalhar mais qualidades masculinas e os homens mais qualidades femininas. Você começa a inverter a polaridade através dos filmes, a partir dos anos 2000. Você coloca a mulher muito mais empoderada, eu posso fazer o que eu quiser, e o homem, eu preciso agradar a mulher para eu conseguir ser amado. E o que que a gente tem em 2025? Mulheres cansadas, estressadas, doentes, querendo o masculino para se apoiar. Só que o masculino não tem. Cansei, homem. Cansei, não quero mais ser CEO, não quero trabalhar mais de segunda a sábado, 12 horas por dia. Não quero, mas tô cansada, tô estressada. Eu não fui feita para tanto estresse. Eu quero um homem agora para cuidar de mim. Cadê os homens? Não tem. Os, os, os homens, cadê os homens? Não tem. Os homens estão tudo bobo. Os, os homens estão tudo besta, acomodados, vivendo às custas do feminino, viciados em drogas, álcool e pornografia, vivendo na mediocridade do básico. Vou complementar essa informação que eu esqueci lá nos stories. Tudo isso, pessoal, através de narrativas, através de histórias mitológicas. Porque, pessoal, leva a mão não, filme é como se você estivesse contando uma mitologia, tá? Antigamente não existia televisão. Então as histórias eram passadas boca a boca. As mitologias, que nada mais são do que comportamentos humanos em histórias para entender, eram passados boca a boca. Pessoal, a gente vive no mundo moderno, a gente tem Instagram, a gente tem televisão, a gente tem série de filmes passando a rodo. Antigamente não existia isso. Para você ouvir uma história, pô, demorava pra caramba. Hoje os filmes são formas mitológicas de você moldar o comportamento. Se uma criança na Grécia Antiga estava sentindo medo, o pai sentava e contava a história de Hércules. Imagina, hoje em dia, se o homem está com medo, ele vai fazer o quê? Ele vai assistir qual filme que ele vai assistir? O homem não sabe disso. Se eu, por exemplo, eu, Henrique, eu estou com medo de tomar uma decisão. Eu estou com medo de alguma coisa. Qual filme que eu vou assistir? Pô, eu vou assistir James Bond, sabe? Eu vou assistir Rock Balboa. Eu vou assistir Creed. Eu vou assistir, sei lá, entende? Eu vou assistir um filme que me passe segurança, porque eu não tenho um pai que vai sentar comigo e vai me contar a história de Hércules. Mas eu, como eu entendo a mente humana, eu sei de qual narrativa a minha mente está precisando. O ser humano perdeu esse conhecimento e vive a esmo. Não tem nada pior do que um homem estar com medo e assistir um filme de romance, pô. A mulher está cansada. Ela vai assistir o quê? Tomb Raider. Com a Angelina Jolie. Do mesmo jeito que quando uma criança na Grécia Antiga, por exemplo, nascia num lar onde os pais não queriam amar, ou que o pai abandonava, a mãe abandonava,
Existiam mitologias que contavam histórias de deuses que foram abandonados pelos pais também. Então ela tinha outras oportunidades de criar narrativas de acordo com a realidade dela. É por isso que existiam tantas mitologias, porque para cada história humana tinha uma mitologia. Se você nasceu e seu pai morreu na guerra com você pequeno, existia a mitologia do Deus que o pai morreu lá na guerra dos deuses e tudo mais, e você conseguia construir uma narrativa em que você teve sucesso na vida com teu pai morrendo cedo. Se você nasceu e tua mãe te abandonou, existia a história lá da deusa que a mãe odiava a filha. E você conseguia construir uma narrativa, uma estrutura psicológica, que no final você conseguia viver uma vida plena, mesmo com a tua mãe te abandonando. E você ouvia essa história várias e várias vezes. Quando eu estou cansado, por exemplo, às vezes meu trabalho é muito desafiador. Lidar com muitas pessoas, muitos sofrimentos, muitos problemas. Às vezes, quando eu estou cansado do meu trabalho, assim, eu estou tipo, caraca, o que que eu faço? Não sei o que fazer. Cara, sabe que eu vou assistir a trilogia do Senhor dos Anéis. Porque no Senhor dos Anéis, tipo assim, dois hobbits que tem que levar um anel numa montanha no meio do mal. Cara, é tipo assim, impossível daquilo de ser feito, praticamente. E conta todas as narrativas contrárias, eles conseguiram fazer aquilo. E toda a trilogia do Senhor dos Anéis mostra o como que a gente precisa, muitas vezes, ir além dos nossos limites para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Se a gente, de fato, quiser acabar com o mal nesse planeta, não é fácil. Se a gente quiser lidar com o sofrimento dos outros, não vai ser fácil sempre. Então, a trilogia do Senhor dos Anéis me instiga, é uma narrativa que me traz a vontade de continuar, mesmo diante da dificuldade, mesmo olhando e enxergando a dificuldade frente a frente, o mal frente a frente. As narrativas, as conversas na trilogia do Senhor dos Anéis, elas são maravilhosas por conta disso, né? As narrativas, as conversas entre o Sam e o Frodo, que o Sam fala que as histórias contam, a história conta a história de pessoas que, apesar de terem todos os motivos para desistir, não desistiram, né? Às vezes, a gente nasce, às vezes não, né? A gente nasce nesse tempo, não tem o que a gente possa fazer. O que a gente pode fazer é o quê? O que que a gente vai fazer com o tempo, nesse tempo que nos foi dado? Essa é uma conversa entre Gandalf e Frodo. Então, tá vendo? Narrativas, histórias, mitologias que a gente vai modelando o nosso comportamento. A gente vai mudando a história que a gente conta para nós mesmos. Você tá, eu estou criando uma história, aí não vou conseguir, vai ser muito difícil, está sendo difícil, sei lá, vou desistir, eu já entendia, então, sabe, vou viver minha vida, vou deixar cada um se virar e tal, que não sei o quê. E aí eu vou assistir a trilogia do Senhor dos Anéis. Tá lá a importância do sacrifício durante a vida para você conseguir vencer o mal, para você conseguir ajudar outras pessoas e para outras pessoas serem beneficiadas com isso. Então eu mudo a narrativa que eu estou contando para mim mesmo, em lidar com o mal. E aí eu ajo. Aí eu vou para ação. Porque se não tiver ação, também não muda, não estabelece. E os gatilhos são os que ativam essa estrada neuronal. Como essa estrada ela é tão sólida, ela é tão formada, o que que é o gatilho? Acontece alguma coisa que os meus cinco sentidos captam e a energia, quando passa pelo tronco cerebral, pela coluna vertebral, ativa esses caminhos neuronais. Então, quanto mais forte for um caminho, mais ele é ativado. É uma informação, tipo assim, literalmente, pessoal, para cada informação, para cada crença,
Cada história que a gente carrega sobre nós, a gente tem um caminho neuronal. Desfazer um caminho neuronal demanda muito esforço e energia. Porque, literalmente, pessoal, a gente está falando aqui de bilhões de neurônios. A gente está falando, assim, pessoal, de bilhões de conexões neuronais. Então, para você trocar eu sou ruim para eu sou bom, eu sou incapaz para eu sou capaz, pessoal, vocês vão gastar muitos quilowatts de energia. Vocês literalmente vão entrar em guerra contra vocês mesmos. E o importante é o quê? Continuar com as ações, mesmo se sentindo mal, mesmo suando, mesmo dor de barriga, diarreia, mesmo com tudo isso, continua. Porque uma hora a nova informação vai começar a se sobressair. É que depende. Depende do quê? Quais são os três pilares do autoconhecimento? Vai depender da coragem, da sinceridade, da disciplina dele. Vai depender da coragem de dar o primeiro passo, porque, pessoal, o primeiro passo é literalmente o mais difícil. Você que disse sim a vida inteira, o primeiro não é o mais difícil. Então tem que ter coragem. O quanto que vai demorar e que vai mudar vai depender primeiro da coragem de encarar, da sinceridade da mudança. Tipo assim, eu quero mudar. Por que que eu quero mudar? Porque eu quero ser uma pessoa melhor. Qual é a motivação que faz essa pessoa querer mudar? A sinceridade no caminho. Se a pessoa realmente quer de fato se curar, ou se ela está ali por qualquer outro motivo. A sinceridade da pessoa no caminho. E a disciplina de manter. Tem muita. Eu conheço almas por aí, posso assim dizer, que, tipo assim, não tem disciplina nenhuma. Ah, fica, faz 2 meses, aí paga. Aí daqui a pouco 1 ano, fica mais 1 mês e paga. Aí depois reclama, aí, mas nada muda. Pô, tem que ter disciplina. O quanto tempo vai demorar vai depender do nível de coragem, sinceridade e disciplina de uma pessoa nesse caminho. Tem gente que sabe que precisa fazer, mas não tem coragem de fazer. Ok, vai continuar aí, na roda de samsara. Continua a fazer igual, passando pelos mesmos sofrimentos. Tem que ter coragem, pessoal. Tem que ter sinceridade, tem que ter disciplina. Dependendo do nível disso de cada pessoa, né? Vai ser mais rápido ou mais devagar. Quanto que essa parte é importante, como que a gente estrutura a nossa psique através de histórias. Tem um vídeo, só para a gente finalizar então, tem um vídeo que eu assisti recentemente daquele psicólogo chamado Gabor Mate, acho que esse é o nome dele. Ele estava entrevistando uma pessoa, uma mulher, e essa mulher contou que na infância dela, infância, adolescência, ela estava dormindo e quando ela acordou, tinha um homem em cima dela abusando dela. E isso foi muito traumático para ela. E aí o Gabo fez uma pergunta típica de um psicólogo muito bem qualificado. Ele perguntou para ela: quando isso aconteceu com você, para quem você contou? E ela falou assim: não contei para ninguém. Aí ele perguntou: mas por que você não contou para ninguém? E ela falou assim: porque ela falou assim: não sei por quê. Aí ele falou assim: eu tô falando assim, o que eu lembro do vídeo, tá? Ele falou assim: por que você não contou pro seu pai ou pra sua mãe? Aí ela falou: porque eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe. A minha mãe, ela contou lá um pouco que, tipo assim, a mãe dela era muito ruim com ela, o pai também e tudo mais. Então ela não contou para ninguém. Ela guardou aquilo para ela. E ele falou assim: esse foi o seu trauma. O seu trauma, não, o trauma primário não foi o que você passou, mas foi a sua solidão. Foi o fato de você não ter se sentido protegida depois que o fato aconteceu. Olha que interessante. O trauma primário foi a solidão e a insegurança emocional. O trauma secundário foi a questão sexual.
Porque depois, aí ela depois, porque ela concordou depois, que o que deixou ela mais triste foi ela não ter ninguém para contar. Foi ela não ter ninguém ali para ela se sentir segura depois de um fato, de um evento traumático. E qual foi a narrativa que ela criou para ela depois disso? Que o mundo é inseguro. Então a pessoa se fecha do mundo e vai criando histórias em que reforça que o mundo é um lugar inseguro. Isso, assim, eu estou trazendo exemplos de outras pessoas para vocês entenderem como que a gente vai estruturando a nossa vida a partir de histórias. A gente, literalmente, pessoal, a gente pavimenta a nossa vida pelas histórias que a gente conta. Tem, por exemplo, a história do Tony Robbins, que é um coach multimilionário dos Estados Unidos, escreveu N livros. O cara nasceu na pobreza, com a mãe viciada em drogas e álcool, e hoje em dia ele é um cara mundialmente conhecido, enfim. E qual foi a virada de chave na vida do Tony Robbins? Tony Robbins, ele conta que quando ele tinha mais ou menos uns 20 anos, ele, ele é pobre, 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 não tinha quase nada, e vivia assim na Rua da Amargura com uma mãe viciada, e ele começou a criar o hábito de correr. E ele disse que durante 2 anos da vida dele, durante 2 anos, todos os dias, ele corria 1 hora por dia. E enquanto ele corria, ele ficava repetindo para ele mesmo: eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou imparável. E ele fez isso durante 2 anos. Ele repetia para ele mesmo enquanto ele corria: eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou imparável. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou imparável. Ele começou a mudar a história dele de incapacidade, que a mãe dele falava para ele, que as pessoas. Porque quando você nasce pobre na Rua da Amargura, parece que as pessoas já meio que olham para você e já julgam para você que você nunca vai conseguir sair dali, né? Então o que que ele fez? Ele começou a mudar a história dele mesmo. Ele começou a contar uma história diferente para ele. E aí ele conta no documentário dele o seguinte: o que que vocês acham que ele se tornou depois de 2 anos? Imparável. Ele dizia que não importava aquilo que ele fazia, ele simplesmente ganhava, fazia acontecer. E não tinha mudado nada assim em termos de conhecimento ou organicamente na vida dele. É simplesmente a história que ele começou a contar para ele. O fato dele acreditar que ele ia conseguir, que ele podia, que ele era capaz, fez ele começar a vencer. As mesmas coisas que antes ele perdia, ele começou a vencer. Simplesmente porque ele mudou a narrativa da vida dele. Mudem as narrativas, vocês mudam as crenças. Comecem a assistir, ouvir, ler narrativas positivas, construtivas, que vocês vão ver a vida de vocês mudarem rápido. Então, pessoal, vamos encerrar nossa aula por hoje. Deus abençoe.